E depois da sapecada domingo para o Ceará, lá no Castelão, o Santos teve 2 dias de folga, segunda e terça-feira. E nesta quarta-feira já voltou aos trabalhos para começar a se preparar para o jogo contra o Corinthians lá no dia 15, na próxima quarta-feira, jogo que vai acontecer na Vila Belmiro às 21h30. Jogo que o Santos vai precisar muito da vitória. Até mesmo porque nesta quarta-feira tivemos jogos atrasados e o Atlético Mineiro venceu o Sport por 3-1 lá na Arena MRV. E isso significa que o Atlético Mineiro foi para 32 pontos, deixando o Santos 4 pontos atrás. Está agora o Santos em 16º, o Internacional em 15º e o Atlético Mineiro em 14º lugar. Resultado que deixa o Santos mais desesperado lá embaixo, porque, querendo ou não, o Santos vai ficando naquele bloco ali de 5, onde 4 vão ser sacrificados na zona do rebaixamento. Meu Deus, o negócio não está ficando bom para o lado do Santos. O negócio não está ficando bom para o lado do Santos. Essa vitória do Atlético Mineiro, essa vitória do emburradinho Sampaoli, não foi boa para o Santos, não. Não foi boa para o Santos, não. São Paulo estava até falando sozinho na linha lateral. Quer dizer, já deu um alívio, porque vinha em cima já de crítica em cima dele, e com essa vitória, quer dizer, já dá aquele alívio que era aquilo que os torcedores do Santos vêm esperando há muito tempo, e o Santos vem só enganando nós que vai ganhar e não ganha de ninguém. Ainda bem que ganhou do São Paulo, mas olha, é meio que complicado as coisas. Você começa a pensar umas coisas que, pelo amor de Deus. Mas vamos agora esperar, porque o Voivoda vai ter todo esse tempo aí para dar essa preparada nesse Santos, para ver qual Santos que ele vai entrar em campo contra o Corinthians. O Corinthians, que me parece não tem o Hugo Souza, que levou o cartão amarelo e também está na seleção, não tem o lateral esquerdo, o Bidu, e aí vamos ver, porque Corinthians também vive uma draga dentro do Campeonato Brasileiro. A única diferença é que quando você pensa que o Corinthians não vai ganhar, o Corinthians ganha. Esse é o meu medo lá na Vila Belmiro. Quando você imagina que o Santos pode ganhar do Corinthians, o Corinthians vai lá e ganha do Santos dentro da Vila Belmiro. É isso que deixa os torcedores do Santos preocupadíssimos. Mas, vamos ver, porque eu estava vendo agora a matéria também no GE, o departamento médico do Santos está praticamente vazio. O Mike, que não jogou contra o Ceará porque tinha um pelinho inflamado no joelho, ou um joelho com um inflamatório, alguma coisa assim, e aí não foi para o jogo. E o Vitor Hugo, que já está em transição também para o campo, vamos ver. E o Gabriel Brazão, que não jogou contra o Ceará, mas estava relacionado para o jogo. A opção do treinador foi outras, e aí o Bom Tempo não jogou. E o Neymar, que continua lá fazendo os seus preparativos, o seu trabalho para tentar se recuperar o quanto antes, porque dizem que até o meado de novembro o Neymar já pode ajudar o Santos dentro de campo. Olha, tem umas coisas que deixam você assim preocupado. O torcedor do Santos ele pensa em tanta coisa. Hoje eu estava saí para trabalhar, fui ali para aquela região de Cerquilho, Laranjal Paulista, estava ali para aquele lado. E agora à tardezinha vinha embora e comecei a meditar dentro do carro e pensando, imaginando o que o Santos está fazendo no Campeonato Brasileiro. O que o Santos está fazendo dentro do Campeonato Brasileiro? Como pode, dentro de um clube de futebol, ter tantos erros como o Santos comete? Tantos erros, tantos erros. Eu comecei a imaginar, puxar ali de 2021 para cá, quantas contratações que o Santos fez, porque a história é que não tem dinheiro, a história é que não tem dinheiro, que não tem dinheiro, não tem dinheiro,
e o Santos contratando direto. Quem não lembra lá do tal do Carabarral, que o Rueda foi lá, contratou, tentou o que está no Grêmio lá, o Cristaldo, não deu certo, ele emburrado foi lá e trouxe o Carabarral e ainda veio com a data, com a idade errada, falava que era uma idade, chegou aqui na apresentação, o rapaz falou que era outra, era 32 anos. Então, você começa a imaginar quantos jogadores que vieram para esse Santos de 2021 para cá. E ainda continua chegando. E continua chegando. Contrato. Final do ano vem outra baseada, certeza. Certeza. É umas coisas que às vezes você fica sem entender. E aí você começa, como eu disse aí, você na estrada começa a pensar, imaginando. E aí eu comecei a imaginar. E ainda mais por esse resultado do Atlético Mineiro aí. Parece que eu estava até adivinhando. Olha, o jogo do campeonato, quer dizer, o Campeonato Brasileiro do Santos, é esses 2 jogos do próximo do Santos. Talvez até até os 3, mas o Botafogo vai ser lá no Rio. Mas esses dois jogos do Santos próximo aí é o Campeonato Brasileiro do Santos. Porque se a gente começar a imaginar um tropeço do Santos contra o Corinthians, a pressão contra o Vitória é muito grande. A pressão contra o Vitória vai ser muito grande. E o Santos pressionado, ele não joga. Esse time do Santos pressionado, ele não joga. Esse borra inteirinho. E esse é o perigo. Se vier uma vitória contra o Corinthians, o Santos fazer um bom jogo, o Santos ganha do Vitória, acredito até com não facilidade, porque o Campeonato Brasileiro não tem facilidade. Às vezes tem aqueles escorrega dentro do campeonato, um placar mais elástico, mas a gente sabe que é jogos difíceis. Mas aí o Santos tem toda a chance de vencer o Vitória. Mas se o Santos perder para o Corinthians, vai ser uma pressão muito grande e o Santos pode até se complicar com o Vitória dentro da Vila Belmiro. E aí o negócio fica feio. Se o Santos não pontuar, que o certo do Santos, esses 2 jogos, era o Santos pontuar 6 pontos. 6 pontos. Porque depois ele vai sair contra o Botafogo e acredito que é o Fortaleza. Então, de repente, pode ser a solução do Santos aí. Agora, se o Santos dá uma escorregada contra Corinthians e Vitória na Vila Belmiro, olha, vai ser um jogo de muita tensão. Se escorregar contra o Corinthians, é tensão em cima do jogo contra o Vitória. E isso aí não vai ser bom para o Santos, não. Porque se a gente pegar a tabela de classificação, os times estão todos abrindo. O Santos com 28 pontos, o Atlético Mineiro e o Internacional que estão perto do Santos, agora todos com o mesmo total de jogos, eles abriram 4 pontos do Santos. Se o Santos não vencer o Corinthians, se o Santos não vencer o Vitória, o Santos pode chegar contra o Botafogo com 8 pontos de diferença para o 15º colocado. E aí isso significa que ele pode estar dentro, pode não, praticamente ele está dentro da zona do rebaixamento. Então, é o Campeonato Brasileiro do Santos, é esses 2 jogos aí. É o Campeonato Brasileiro do Santos, esses 2 jogos aí. É um risco muito grande aonde o Santos se meteu. Eu vinha pensando tudo isso, aonde o Santos se meteu. Contratou, gastou e trouxe, e comprou, e não enjoou de comprar e continua ainda, se tiver oportunidade, compra mais ainda, e o Santos está dentro de uma buraqueira que não dá para a gente entender o que o Santos se arrumou para ele mesmo. Meu Deus do céu. É um jogo de muita atenção agora. É uma semana muito especial para o Vojvoda, que ele vai ter que trabalhar muito bem esse Santos para entrar contra o Corinthians e buscar um grande resultado para não ter trabalho futuro dentro do Campeonato Brasileiro. Segue a gente no canal Peixe Nautas.